Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tem procedido muito loucamente. 2 Samuel 24, 10. Se o homem é provocado diariamente e irritado com ofensas e não revida, atribuímos isso à sua pusilanimidade, ou à sua impotência, ou à sua falta de coragem, ou à sua falta de poder. Mas não é assim com Deus. Sua paciência é o seu poder, diz Números 14, 17 e 18. Quando Deus tinha ameaçado destruí-los, Moisés orou a Deus para perdoá-los e chamou este ato de sua paciência nada menos que seu poder. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo. Vejam, ele faz sua paciência ser seu poder, e é isso realmente, se vocês considerarem o que é o pecado. Eu não direi nada mais sobre o assunto, além do que Deus diz em Levíticos 26 e 21. Pecar é contrariar Deus. Pecar é contrário às obras de Deus. Tão logo que Deus revelou e aperfeiçoou o sistema do mundo, o pecado deu um golpe na tentativa de abalar esse sistema. E ele gostaria de ter feito tudo em pedaços. Se não fosse pela promessa de Cristo, tudo teria se desintegrado. Se um homem viesse ao ateliê de um artesão e com um golpe quebrasse em pedaços a peça de arte que custou muitos anos de estudos e dores para idealizá-la, como o artesão suportaria isso? Assim fez o pecado. E será que Deus deveria suportá-lo? Onipotência da paciência. Em segundo lugar, e ainda mais, tudo isso é contrário à natureza de Deus. Ele é santo, o pecado é obsceno. Deus é puro, o pecado é impuro, e por isso é comparado ainda à coisa mais impura do mundo, a veneno de áspides, úlceras, feridas podres e etc. Se toda a contaminação nociva do mundo se concentrasse em um antro comum, não seria igual à contaminação do pecado. Deus é bom, perfeitamente bom, o pecado é mau, universalmente mau. Existe o bem em todas as outras coisas, pragas, doenças. O inferno em si tem um tipo de bem nele, mas no pecado não. Pecado é a blasfêmia prática do nome de Deus, é o desafio à sua justiça, a violência à sua misericórdia, o zombar de sua paciência, o desrespeito ao seu poder, o desacato ao seu amor. É totalmente contrário a Deus. Em terceiro lugar, o pecado é contrário à vontade de Deus. Deus nos ordena fazer algo, o pecado diz: eu não vou fazer isso. Santificado seja o meu sábado, diz Deus. Eu não santificarei, diz o pecado. Aqui há contradição. E quem pode suportar a contradição? Isso é considerado como parte importante dos sofrimentos de Cristo, como está em Hebreus 12, 3. Ele suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. Certamente, esse foi um grande sofrimento. Como pode um homem sábio suportar a contradição de um tolo? É aqui que Cristo, a sabedoria do Pai, suportou tal contradição dos tolos, o qual lhe causou grande sofrimento. O pecado contradiz Deus. Ele põe a vontade contra a sabedoria e o inferno de uma vontade corrupta contra o céu da infinita sabedoria. Imaginem, Deus suportando pecadores. Eis a maravilha. Vocês sabem que em todas as criaturas a oposição opera toda a combustão. Ela faz toda a guerra na natureza, ela provoca um elemento para brigar contra outro, fogo contra água, água contra fogo. Ela faz as muitas pedras suarem e partirem em pedaços. Percorram toda a criação e não encontrarão nenhuma criatura que possa suportar ser contrariada. Como pode o pecador viver num mundo onde Deus e o pecado estão em oposição? Eis a maravilha, uma extraordinária paciência. O pecado seria um mal tão grande? Então prostremo-nos e admiremos a grandeza da misericórdia de Deus em perdoar o pecado. Vejam como o profeta clama e o admira. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Miqueias 7, 18. Esta é uma das maiores obras que Deus faz no mundo, perdoar o pecado. É uma obra na qual Ele revela todos os seus gloriosos atributos, sua sabedoria, seu poder, sua justiça, sua misericórdia, sua santidade e assim por diante, ao perdoar o pecado. Os homens que pensam que a misericórdia perdoadora de Deus é simples e sem importância, dão dessa forma um sinal evidente de que nunca receberam perdão, nunca souberam o que era realmente receber o perdão.
Se houve alguma obra no mundo que pôs Deus à prova, o perdão foi essa obra. E se algum dia Deus intentou algo de bom para você, Ele o instruirá e o orientará quanto ao perdão do pecado. Entretanto, Deus humilha os homens em sua prestação de contas para elevar o conceito deles sobre o perdão, para promover a grandeza da sua própria misericórdia em perdoar o pecado. E realmente não precisaríamos de tão grandes preparações e humilhações ao virmos para Cristo se tivéssemos pensamentos mais elevados sobre o perdão do pecado. Os homens consideram perdão aquilo que não passa de um lamento. Deus tenha misericórdia, é o que dizem. Cometem uma blasfêmia e então dizem: Deus me perdoe, ou dizem: Senhor, tenha misericórdia de mim quando eu morrer. Dizem que Luís II, rei da França, usava um crucifixo em seu chapéu e quando ele pecava, beijava o crucifixo e então tudo estava resolvido. Os papistas fizeram o mesmo com o crucifixo e a confissão. Ah, meus irmãos, se Deus destinou bem para vocês, Ele os fará saber o que é o perdão. Em Isaías 55:8, quando Deus atraiu os homens para mostrar-lhes o perdão, Ele os chamou para um lugar alto acima do mundo. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Se eles fossem, então eu não poderia multiplicar o perdão. Mas como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, e meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Eu sou infinito. Se a misericórdia criadora de Deus é tão grande como Davi com dupla admiração declarou no Salmo 8:1 e no último versículo: o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. O que dizer então da sua misericórdia perdoadora? Finalmente, seria o pecado um mal tão horrendo? Então vejam que motivo temos para humilhar nossas almas diante de Deus neste dia, devido termos pensamentos tão superficiais sobre o pecado, e desde que Deus tem classificado o pecado como o maior de todos os males. Que pensamentos levianos temos do pecado! Podemos engoli-lo sem medo, podemos viver nele sem percebê-lo, podemos cometê-lo sem remorso. Tudo isso mostra a superficialidade dos nossos pensamentos sobre o pecado. Não avaliamos o pecado como sendo um mal tão grave como realmente ele é.